o novo mito do apagão para assustar as pessoas, para tentar transmitir a ideia que nós não temos soberania energética no Brasil e para evitar que as pessoas acreditem que nós temos hoje uma infraestrutura de eletricidade que é completamente suficiente para o Brasil. Isso é abobrinha para querer dizer que o Estado brasileiro não foi capaz de desenvolver condições para momentos de escassez de água. E eu vou explicar para vocês por que dessa abobrinha. Nós temos hoje no Brasil a geração de energia distribuída em várias fontes. Lógico que a mais importante é a fonte hídrica, ou seja, água. Mas ainda que desligássemos todas as hidrelétricas, nós teríamos condições de manter o sistema elétrico brasileiro. Sabe por quê? Porque lá naquela época que o Fernando Henrique trouxe a mesma conversinha, quando ele veio com a história do apagão, ele utilizou o dinheiro brasileiro de forma emergencial para comprar muitas termoelétricas. Esse é o primeiro ponto. O Brasil se encheu de indústrias termoelétricas no momento em que a gente teve a primeira conversa de apagão. Termoelétricas suficientes para fornecer a energia para o Brasil sem precisar de usar as hidrelétricas. É um absurdo, mas ele fez isso. Existem denúncias que o Fernando Henrique comprou material por 3 vezes o valor de mercado. Não foi só 2,69 como o Bolsonaro comprou tratores. 3 vezes. Você sabe por que ele não foi investigado? Porque é do PSDB. Além disso, nós tivemos uma situação no Brasil que foi o investimento na geração de energia distribuída. Nós, consumidores finais, o preço é o mesmo em qualquer horário. Já as grandes indústrias, elas compram a energia que muda de preço de acordo com o horário. No horário de pico, a energia tem um valor mais alto. E o que muitas empresas fizeram foi contratar uma empresa de engenharia para instalar uma geradora local. Essas geradoras locais, elas eram acionadas quando o preço da energia estava muito alto no horário de pico. Então, a indústria estava utilizando a energia da distribuidora, chegava no horário que a energia ficava muito cara, ela ligava a própria geradora. Olha a condição do Brasil hoje. O Brasil desativou praticamente quase todas as suas indústrias eletrointensivas. Grande parte da produção de alumínio, que é uma produção eletrointensiva, mudou do Brasil para a China, porque enquanto o Brasil estava prendendo o almirante Otton, a China estava investindo na construção de indústrias termonucleares. Então hoje nós temos uma situação de menor consumo do que antes, hoje nós temos abundância de geradoras, mas eles estão falando no apagão. Isso é para querer dizer que a Eletrobras estava fazendo errado o tempo todo e que agora nós vamos ter apagão. É para o projeto de privatização da Eletrobras passar no Senado. Hoje, nós temos condições de suprir o fornecimento de energia elétrica com a geração a óleo combustível, carvão, gás e mais, a geração distribuída. É possível o operador nacional do sistema acionar as indústrias que possuem geradores para que essas indústrias vendam energia elétrica para o Brasil. E muitas indústrias que possuem geradores estão paradas por falta de demanda. Nós temos uma capacidade de geração subutilizada. E ainda que a gente não tivesse água nos reservatórios, a gente teria condições de gerar energia suficiente para esse Brasil que não usa mais energia porque a indústria acabou, por todo o tempo necessário. Sabe por quê? Pode faltar água. Para ter água tem que chover. Mas não vai faltar óleo e combustível, não vai faltar biomassa, isso mesmo, madeira pode ser queimada para gerar energia, resto de cana-de-açúcar, tudo isso gera energia. Essa história de que estamos vivendo um racionamento que pode nos levar ao apagão é para botar medo nas pessoas, para que as pessoas pensem, nossa, precisamos de investimento particular para não passarmos por isso, vamos vender a Eletrobras. É balela. Balela das grandes. E você, que é comunicador, passe isso para frente. Esse é o trabalho que a Eletrobras deveria ter feito para sobreviver. Um trabalho de orientação a respeito dos mitos e um trabalho de orientação dos formadores de opinião, porque o maior culpado da Eletrobras agora estar praticamente privatizada
foi a estratégia de comunicação. A Eletrobras deveria ter criado uma estratégia de comunicação para ensinar os comunicadores como falarem sobre o assunto, mas a Eletrobras preferiu falar sobre o assunto ela mesma. O alcance da Eletrobras foi pequeno e ficou restrito às pessoas que gostam da Eletrobras. Para furar a bolha, era preciso que a Eletrobras criasse uma central de inteligência capaz de explicar para todos os segmentos da sociedade como funciona o sistema Eletrobras, como funciona o sistema elétrico e como o governo mente para vender as empresas brasileiras. Então, se tivermos racionamento de energia e se tivermos apagão, serão racionamentos e apagões para assustar a população. Se tivermos problema no fornecimento de energia elétrica no Brasil, eles serão criados para te convencer que a Eletrobras precisa ser privatizada. É balela, é falcatrua, e nós vivemos isso antes, durante o governo do Fernando Henrique, e pesquisem sobre o assunto, vocês vão ver que os especialistas diziam que nós tivemos no ano que o Fernando Henrique prometeu o apagão, muito mais chuvas que nós tivemos no passado. Ou seja, tudo balela para ganhar dinheiro, para privatizar, para inserir o setor privado no meio da exploração da energia elétrica e enganar pessoas.